Então vamos lá, galerinha, agora controlem-se, vão prestar atenção. Na próxima prova, o tempo vai ficar cada vez mais curto comparado com o tempo de hoje, que foi grande o tempo de hoje, para uma prova curta como essa. Não vou nunca mais citar que o seno de um ângulo é o cosseno de seu complemento, que isso é do primeiro ano do ensino médio, é ultra, mega, super básico. Como era a primeira prova do ano, eu fui nas carteiras, quando a pessoa tinha uma dúvida que era mais da prova em si, está sendo mal digitada, ou alguma coisa da vírgula, eu tirei essa dúvida. A ideia é que já na próxima prova eu não fale nada, a não ser que tenha um erro absurdo como tinha na prova, para te acostumar. Se eu continuar te tratando como um aluno de fundamental, tu não tem chance no vestibular. A galera por aí tá tomando porrada na cara. Eu não posso ficar passando a mão na tua cabeça. Tá? Vou te dar uns tapas, vamos porra! E muito devagar, muito devagar. Na Lagoa da Conceição de Florianópolis, no determinado dia, o vento produz ondas periódicas na água, comprimento igual 10 metros, lambda igual a 10 metros, que engraçado, parece igual, que se propagam com velocidade de 3 metros por segundo, velocidade das ondas, 3 metros por segundo. Um barco de 2 metros de comprimento, inicialmente ancorado, após certo tempo navegando e atingido pelas ondas que o fazem oscilar periodicamente, assinale as opções e dê a soma dos corretos. Parece tudo igual, né? Mas não é. Eu troquei a velocidade do barco, né, de 3 para 2. Eu fiz isso na esperança de alguém muito vadio achar que tinha feito igual e dar o mesmo gabarito e eu poder rir da cara do cara depois de que ele achou que era igual. Espero que ninguém tenha caído nessa pegadinha idiota. 01. Estando o barco ancorado, ele é atingido por uma crista de onda, oscila uma vez a cada 5 segundos. Peraí, oscilar uma vez a cada 5 segundos é o período de oscilação. Se o barco estiver ancorado, ele vai oscilar junto com a onda. Então V igual a lambda vezes F ou dividido por Dzão, né? Concorda comigo? Dá no mesmo, né? Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, já que é o inverso do outro, aí fica mais gostosinho. O V é 3, o lambda é 10, aí tu calcula o período. O período dá 10 sobre 3, que é 3,333. Por isso falso. Tá? Para poder justificar que tu botou falsa essa, tem que ter então uma conta bobinha como essa. Quem calculou a frequência, certo? A frequência deu 3 dividido por 10, deu 0,3. Aí depois era só fazer o inverso, né? Também justifica legal ter calculado a frequência pelo vejo que uma lambda faz. Dá para deixar por frequência mesmo? Sim. V igual a lambda vezes F. 3 é igual a 10 vezes F. F é igual a 3 décimos. E como o período é o inverso da frequência, então a gente conclui a mesma coisa, né, no final das contas. Estando o barco ancorado, ele oscila 5 vezes em cada segundo. Isso é a frequência. Falso, porque a frequência é 0,3. Ele oscila 0,3 vezes a cada segundo. Ele nem completa uma oscilação em um segundo. Isso é um absurdo. Estando o barco navegando com velocidade de 3 metros por segundo, na direção de propagação das ondas, mas em sentido contrário a elas, ele oscila uma vez a cada 2 segundos. Olha, se o barco está indo na mesma direção, mas em sentido contrário, qual vai ser a velocidade relativa do barco em relação às ondas? 6, né? Um indo contra o outro. Então a velocidade é 6 metros por segundo. V igual a lambda vezes F. 10 é igual. 6 é igual a 10 vezes F. A frequência dobrou. E o período vai ser o inverso da frequência. 1 sobre 0,6, 10 sextos, ou 5 terços. 1,666. Não sei, não pensei nisso ainda. Não vai ser hoje, isso é certo. Eu quero obrigar que vocês anotem os dados e me apareçam com um gabarito organizado. Se eu for fazer isso, se eu achar que... Aliás, não, eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer recuperação paralela. É por lei, eu sou obrigado a poder reprová-los no final do ano. Eu tenho que fazer recuperação paralela e anoto ali, recuperação paralela.
Apesar de eu não ter feito isso ano passado, a gente ter conseguido a reprovação, né, de 2 exemplos de vadiagem que nós tivemos ano passado. Vadiagem extrema reprova no terceirão também. Histórico, né? Histórico. O Santa Catarina nunca tinha reprovado ninguém, tava rolando aí a boca pequena que terceirão Santa Catarina não reprova. Reprova, pai. A reprova. Eu reprovo, pai. Pode ter certeza. Só se investigar aí ano passado deu... Oh, zim, bzz, bzz. Então, ó. O que ele tinha falado? Oscila uma vez a cada 2 segundos. Oscila uma vez a cada 2 segundos. Isso é período. Falso. Era 1,6 segundos. Oscila uma vez a cada 1,6 segundos. A frequência de oscilação do barco não depende da sua velocidade de navegação, mas somente da velocidade de propagação da onda. Ao fazer esse cálculo aqui, eu estou mostrando que não, que eu sei que a velocidade do barco interfere sim. Se o barco tivesse um comprimento um pouco menor, a frequência de sua oscilação seria maior. O barco está oscilando junto com as ondas. Se fosse um navio gigantesco que está sobreposto a várias ondas, a gente até poderia questionar, mas mesmo assim, quando a onda batesse na proa, eu poderia medir com um frequencímetro dentro do navio e eu perceberia que a frequência com que as ondas batem no navio, né, e o leve saculejar que ele dá vai ser na frequência das ondas. Então não, o tamanho e nem a massa vai influenciar, nesse caso, a frequência. A frequência de oscilação do cara é a frequência com que a fonte das ondas atinge ele. Então, não. A frequência de oscilação do barco não depende dos comprimentos das ondas, mas somente da velocidade das mesmas e do barco. O lambda não entrou no cálculo? Entrou, né? O lambda entrou. Falso. Estando o barco navegando com velocidade de 3 metros por segundo na direção de propagação das ondas, e no mesmo sentido delas, ele oscila uma vez a cada 10 segundos. Mas peraí, se as ondas estão indo para lá, e o barco está indo para lá, tudo com a mesma velocidade, o que eu fiz? Eu apontei a câmera pro... Puta que pariu. Então peraí, cara, ele tá a crista aqui, né? Eu tô com o meu barco aqui, andando na mesma velocidade da onda. A crista vai estar ali do meu lado, quer dizer que ele tá navegando em cima da onda. Então por que eu vou oscilar se eu tô sempre junto com a onda, né? Não ia ter oscilação. O barco nem ia oscilar. Falso. Oh. Isso só pode acontecer na UFSC em questão aberta. Só em questão aberta pode dar 0,0. Em somatório não pode. Mas eu tava aqui na tua frente, né? Te atendendo. Era só tu me perguntar também. Sem problema. 2. Tu vê, né, cara? O cara que decora, ele se arromba. Apesar da questão ser igual, ele tem que entender física para ir bem. Tem que entender física. Pois então, nós vamos fazer parcial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. São 8 questões, né? 10 dividido para 8 dá 1,25 para cada questão. 1,25 dividido para 7. 1,25 dividido para 7 igual às casas. Elimina a vírgula. 0,0. 700. Sobrou 0. 5. 5. Abaixo um 0. 8. Estoura um pouquinho, né? Vou te dar uns décimos a mais, aí vai dar 56 ali, eu vou te dar um pouquinho a mais. Então cada item que tu assinalar falso, tu ganha 0,18. Mas o item que tu assinalou como verdadeiro, elimina um item que tu contou como falso. Que nem a UFSC, parecido com o que a UFSC faz. A UFSC é um pouco mais cruel que isso ainda. Não entenderam? Vou repetir mais uma vez. Certo? E aí tu vai ter que tentar corrigir. Se nós vamos fazer recuperação paralela. Se tu não entendeu, eu te explicando mais uma vez como é que vai ser, aí tu vai perder a tua recuperação paralela porque tu não está te recuperando. Então vamos lá. O sujeito assinalou a 1 e a 2 como verdadeira. Essa assinalada verdadeira elimina essa que ele colocou como falsa e ele acertou. Essa que ele errou elimina essa. Então ele só vai ganhar 1, 2, 3 itens. 3 vezes 0,18
ele vai ganhar 0,54 na questão. Cara, eu vou olhar as casas após a vírgula da tua correção. Dessa vez tu vai ter que corrigir certinho. Porque vai ter que ter assinatura, na hora de entregar eu estou conferindo tudo, e quando tu erra, eu te puno diminuindo a tua recuperação paralela, porque tu não está conseguindo corrigir uma prova nem com gabarito na frente. Isso é grave, pai. Isso é grave. É uma dificuldade cognitiva grande do aluno. Ele ter o gabarito na mão e ele não conseguir corrigir. Ou seja, o teu gabarito tem que ter os cálculos, tem que ter tudo bonitinho e tem que estar dizendo que cada item vale 0,18 e um erro anula um acerto. Escreva isso, porque senão eu vou te punir na recuperação paralela. O senhor está sendo muito duro. Não, eu sou um bunda mole do caramba. Eu estou sendo muito bunda mole, na verdade. Tu não sabe o que é ser duro na vida, não visse o que é dureza ainda na vida, infelizmente. Eu fui um merda esses últimos 2 anos, é assim que eu me sinto. Passei muito a mão na cabeça de vocês. Muitos não podiam ter chegado aqui sem saber dividir, sem saber um monte de coisa idiota. Fico puto! Passou. A figura abaixo não tem figura porra nenhuma, para que eu figuro? Figura do fio. Pelo qual passa uma corrente elétrica aí. A intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio é 5 amperes. Pela madrugada, 5 amperes. Sabemos que o módulo da carga de um elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. A quantidade de elétrons que passará pela seção reta do fio em 16 segundos será igual a... Peraí, intensidade de corrente elétrica é carga sobre a variação do tempo. Eu te dei o I que é 5, vamos calcular a carga. E o tempo foi 16, está dividindo, passa. Eu tenho te recomendado nunca multiplicar antes do tempo, para não perder esse tempo. Quem botou 80 vai ganhar um parcialzinho. Certo? Vai ganhar 0,6, um pouco menos da metade da questão. Quem só... Não assim, assim não ganha porra nenhuma. Você tem que escrever 80 coulombs para ganhar metade da questão. Mas eu não multiplicaria antes do final da questão. Olhem por quê. Quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar. Quantidade de carga era quanto mesmo? 5 vezes 16. Eu quero o número de partículas. E quanto era o valor de cada partículazinha em módulo? Está multiplicando, passa... Se tu tem problema de divisão e de multiplicação automaticamente, é óbvio, né? Quem não sabe dividir é porque não sabe multiplicar, isso é óbvio. Tu primeiro multiplicou correndo risco, né? De errar. Aí depois tem que dividir 80 por 1,6. E se tu é ruim nisso, o risco de errar é enorme. Enquanto 16 dividido por 1,6 é... É tu agora. 10, gente. 10. 16 é 10 vezes maior que 1,6. Se tu não souber disso, cara, tu pede ajuda gritando. Fala com a Irene, que benze. Fala com a Nilce, chora com a tua mãe e com o teu pai. Porque se tu não reconhece que 16 dividido por 1,6 é 10, tu tá muito mal. Eu fico muito preocupado com o teu futuro. 5 vezes 10 é 50. 10 na menos 19 passa pra cima. 10 na 19. 50 vezes 10 na 19 elétrons. Só dessa vez nós vamos admitir essa solução dessa maneira. A partir da próxima prova, tu vai ter que colocar tudo em notação científica. Tudo. Notação científica é a resposta em que o número antes, só existe um número antes da vírgula, e esse número não pode ser 0. Então eu teria que jogar a vírgula para frente. Resposta em notação científica. 5 vezes 10 na 20, porque se o número da frente diminuiu, o número de trás tem que aumentar para compensar. Essa é a resposta perfeita, esperada de vocês. 5 vezes 10 na 20. Quem respondeu 50 vezes 10 na 19, acertou. Mas só dessa vez, na próxima vai tirar um décimozinho por não ter colocado em notação científica. Valia 1,25. O cara que chegou até aqui, tu dá 1,25. Se ele errou isso, tu vê se ele pelo menos disse qual era a quantidade de carga, e tu dá 0,6. Olha que queridão que eu tô. Questão 3. Questão 3. Que bela tarde para aprender física. Ah, outra coisa que eu fiquei magoado, a galera discutindo o detalhe da prova 30 segundos antes da prova. Porra, a prova foi atrasada uma semana, bicho, por incompetência minha. Pelo amor de Deus. Isso é muito triste. Eu tenho copiado, fica tranquilo, eu tenho fotografado. Ah! Questão 3. Um carro move no sentido, pô, deu a velocidade inicial,
Deu a final e deu o tempo. G-Zecler. É só colocar na fórmula da aceleração. Final menos inicial. 2 minutos são 120 segundos, já que eu pedi no sistema internacional. O cara que é rato de vestibular, o cara que gosta de fazer exercício, ele até decorou que 144 km por hora é 40 metros por segundo. Divide por 3,6. O cara que é rato de vestibular, ele já decorou que 54 km por hora é 15 metros por segundo, dividido por 3,6. Então pronto, a aceleração fica velocidade final 15, menos velocidade inicial 40, dividido para 120. Isso vai ser 25 dividido para 120. O cara que parou aí, metros por segundo, né? Tem que ter a unidade, metros por segundo ao quadrado, perdão. Metros por segundo ao quadrado. A unidade é imprescindível, obviamente. Sistema internacional eu pedi. Menos 25. Claro, menos. Menos ali é absolutamente fundamental. Fundamental, o carro tá freando, né? Afinal, que nem a questão que a gente resolveu, né, cara? Pelo amor de Deus, é a mesma questão. A única explicação para o cara ter errado essa questão é a vadiagem extrema. Extrema, vadiagem. Pai, eu tô falando a verdade, vadiagem extrema. Tu olha o teu filho, vê se ele errou, dá uma puteada. Porra, o que houve, cara? O professor falou que fez a questão igual, o que deu? Aí tu te vira para explicar pro teu pai, porque é uma coisa inacreditável. Mas aqui, peraí, ó. A unidade é 0,2, tá? Anota aí. Erro de unidade 0,2. O fato de não ter simplificado a fração é gravíssimo. É gravíssimo. Mas na minha bondade suprema, eu só vou descontar 1/10 nessa prova. 2 na próxima. 3 na próxima. Até a última prova. Até eu perder a questão toda. Cada prova próxima, o desconto da não simplificação aumentará em 1/10. Nesta prova vai ser 1/10 só para dar tempo de acordar para a vida. Pô, cara, é só dividir por 5 em cima e embaixo, né, bicho? Pela madrugada. Como é que tu não faz isso, né? 100 pila para 5 dá 20, 20 para 5 dá 4, 24. Essa resposta eu aceito. E vamos ganhar o ponto todo. Vai ganhar o ponto todo. Sim, não, vamos botar, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer. Imagina. Menos 5 dividido para 24. 0, vai 0, 2, dá 48. Tu vê, não tem o porquê não fazer uma casinha a mais se tu tiver inseguro, se tu não sabe o que é notação científica, né? Faz uma casinha a mais, 2. Abaixo 0. Ah, entendi. Não dá 0 para poder baixar mais um 0. Realmente, se tu não sabe dividir, tu vai fazer cagada ali. Tu vê, eu nem fiz de caso pensado. Foram os astros que se alinharam. Obrigado, meu Deus. Que assim eu posso detectar quem não sabe dividir e tentar te salvar até o final do ano. Te tirar da fase negra. E aí dá quanto? Eu vou botar, não era necessário, tá? Não era necessário. Mas vou botar mais uma aqui só para te mostrar que não dói. 8. Quanto? 8. 8. Ah, tá. Eu tinha escutado 1 e 2, eu acho. Aí eu fiquei, meu Deus, não é possível. 8 vezes 4, 32 foi 3. 16, 17, 18, 19. Perfeito. Perfeito. Então a aceleração ficou 0,20, 2 casas após a vírgula. Não está em notação científica, mas é aceitável. Tá? Então aí aproximadamente, né? Metros por segundo ao quadrado. Quem botou 8, eu só vou ficar feliz. Em notação científica, menos 2 vezes 10 na menos 1. Aí fica menos 2,0. E aí dá para entender por que eu estava pedindo com uma casa após a vírgula em notação científica. Certo? Menos 2,0 vezes 10 na menos 1 metro por segundo ao quadrado. Gente, nós sempre fazemos acordos quando a gente vai tratar do gabarito da prova, certo? E eu uso o vídeo para me defender quando eu faço o acordo. Porque se eu erro no acordo, a galera, não, professor, tu não falou isso. Aí se eu tiver alguma dúvida ou desconfiar de vocês, eu vou lá, olho o vídeo e tiro a tema, tá? Então, anotem aí, questões abertas daqui para frente tem que estar em notação científica. Apenas um número antes da vírgula que não seja 0. Corrija o resultado pela potência de 10. Pois não. Qual do 0,2 a pessoa não botou a fração irredutível ou eu só dou 0,2? Não, é para descontar 1/10. 1/10 por ter parado aqui, por não ter feito a simplificação. Galera, cuidado, tá? Fração é uma divisão de 2 números inteiros, não existe fração com vírgula. Então se tiver vírgula na fração, não é fração, aí dá errado, certo?
Tem que saber tirar uma vírgula, né? E o sinalzinho dessa? Cara, o sinal é grave. Se a pessoa fez tudo redondo e só errou o sinal, nessa prova vamos dar 0,6. Quase a metade da questão, mas só nessa, tá? Na próxima eu vou ter que te punir com toda a questão. O vestibular não vai te perdoar um pouquinho porque tu errou o sinal, ele vai te arrebentar, ele vai te dar 0. Questão 4. Questão 4. Até aqui, né, bicho? Porra, não tem o que discutir, cara. É exatamente o que a gente combinou. Um fio de cobre tem um raio igual a R e uma resistência R. Isso aqui já é perigosíssimo, mas tudo bem. E o comprimento L. Se o raio do fio for reduzido a terça parte e o comprimento aumentado em 200%, aumentado em 200%. Tem que saber o que significa isso. O novo valor da resistência vale... Então, peraí, a resistência era R e... Segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. Mas como é que se calcula a área de algo redondinho? πr ao quadrado. Então, R é igual a Rho vezes L sobre πr ao quadrado. Na verdade, né, como o Caps Look, né? O Caps Look travou. O Caps Look travou, então o R que era para ser minúsculo ficou maiúsculo, né? O que não muda porcaria nenhuma. Essa então era a resistência do fio originalmente. Vamos ver qual é a nova resistência, a R'. Mudou o material? Não, então é Rho. O que aconteceu com o tamanho? Aumentou 200%, é? Deixa eu ver. O que é 200% mesmo? 200% é 2. É 2. Aumentou de. Não aumentou 200%. Se fosse aumentou 200%, era só fazer 2L. Aumentar de 200% é somar 2L. 2L mais L, 3L. Aumentou 2L. 3L. 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 E o raio? O que aconteceu com o raio do cara? Π vezes... O raio foi reduzido, terça parte ficou Rzinho sobre elevado ao R' fica 3ρL sobre π Rzinho ao quadrado sobre 9. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. R' é igual a 3 vezes 9, 27ρL sobre π R ao quadrado. E aí, a nova resistência ficou quantas vezes a resistência anterior? 27R. Resposta, então, 27R. Eu não sei, cara, se a gente dá alguma migalha pro cara que se confundiu e chamou de 2L em vez de 3L. É a prova do ano, a Páscoa, né? Aí eu sinto sabor de chocolate na minha boca. Sim, tudo bem. O cara que não interpretou matematicamente correto e chamou o cara de 2L, a única coisa que vai mudar é que vai dar 18, concorda comigo? Certo? Vamos dar 0,6, vamos dar 0,6 porque tu pecou foi na matemática, não foi na física. Concordas comigo? Certo? Tu pecou foi na matemática. Então 0,6 para quem chegar em 18R. Queridão, né? Tu vê, eu sou grosso, sou doido. Né? Doido para te ensinar melhor. Mas também não sou tão retardado mental. Só um pouco. Questão 5. Que bela tarde vai aprender filho. Tô me animando já, tô ficando melhorzinho. Uma onda luminosa. Pô, eu vou matar a Maria, não é possível. Ora, amor, aí tu me quebra, né? 10 anos se aguentando e tu me rebenta aqui na prova. Tadinha, né, cara? Ainda digitou pra mim tudo. É o amor da minha vida. PP não é fácil. Ó, galerinha, questão 5. Uma onda luminosa, monocromática. Onda luminosa, tu sabe como é que é, né? E a luminosa, tu sabe? Frequência 4 vezes 10 na 15, mudou tudo, hein, cara?
4 vezes 10 na 15 Hz propaga-se no vácuo com velocidade 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, claro, a velocidade da luz, né? Sabendo-se que 1 metro equivale a 10 bilhões de angstrom, 10 na 10 angstrom. Calcule o comprimento de onda em angstroms. Veja que uma lambda faz 3 vezes 10 na 8, essa não podia errar também, né? 4 vezes 10 na 15, tá multiplicando, passa dividindo, lambda igual 0,75, 3 quartos, né? Então aquele número que o cara decora. 10 na 8, passa 10 na 15 para cima, 10 na menos 15, 10 na menos 7, só que isso está em metro, não pode ter brotado o angstrom do além, né? A gente convertia para angstrom, para transformar o 1 em 10 na 10, basta multiplicar por... Multiplicando por 10 na 10 para passar para angstrom, ficaria 0,75 vezes 10 na 3 angstrom. Vezes 10 na 3. É uma maneira feia de responder. Vamos aceitar, vamos aceitar. Lambda igual 7,5 vezes... 7,5 vezes 10 na 2 angstrom. É o jeito ninja mutante para a representação científica. Mas quem colocou 750 angstrom? Tudo bem. Tipo, ali eu botei 7,5 vezes 10 na menos 6. Aí parasse ali. Não. É porque eu tinha botei duas respostas, sabe? Essa e depois aquela de baixo. Essa aqui? Não. Essa? É. Acertasse. Essa? É a mais ninja. Falei até que era ninja mutante, até elogiei. Ninja mutante Power Plus. Que é notação científica, né? Tá, mas não dá nada ter mudado tipo antes. Não, porque se tu chegou no mesmo resultado, né? Não tem problema nenhum. Mudar antes ou depois não vai ter problema. É o meu sinal? É? Tem aula de que daqui a pouco? Quem? O quê? Falta tão pouco, né? Achei só tipo 3 sobre 4 vezes 10 sobre 3 quartos vezes 10 na 3. Eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que... Não, tu simplificou. 3 quartos é uma fração irredutível. Eu poderia reclamar porque se tu vai trabalhar com fração, de repente seria 3.000 quartos. Entendeu? E aí poderia chegar nos 750. Mas, pela minha fala de sala de aula, eu vou ter que aceitar. Por mais que de repente não seja uma maneira legal de a gente responder, eu vou ter que aceitar. Então se o colega botar errado, depois você me procura, eu corrijo. E quem deixou ali no primeiro resposta? Isso aqui não continuou? Vamos dar 0,6. É grave porque o enunciado, e a gente treinou isso, né? Quem não passou para angstrom, vamos dar 0,6. Certo? Ótima pergunta, parabéns. Tem as questões de gráfico ainda, minha cabeça está explodindo. Vamos deixar 6, a 7 e a 8 para amanhã. E aí a gente já faz a recuperação paralela. O que mudou na recuperação paralela? Quem está abaixo de 7, vai até 7 no máximo. Pode receber até 2 pontos, isso ficou legal. Antes era só um pontinho, lembra? Então agora quem está com a nota arrebentada, o cara tirou 4 e corrigiu perfeitamente a prova do colega. Ele vai para 6, bicho, olha que legal. Em compensação, quem está acima de 7 só ganha meio de rec paralela. Não era para ganhar nada, mas eu, na minha bondade suprema, vou te dar meio ponto porque tu tá, né, te concentrando para ver se o colega acertou, para tu te recuperar dos teus enganos. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Dei uma caprichadinha a mais no tempo na próxima prova, no mais eu estou satisfeito. Valeu, galera! Cabeça chata.